Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha como tema: Deus vê o seu coração de madrugada. Tema de hoje, Jeremias 17, versículo 10, que diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer que essa palavra aconteceu por volta do ano 1000 a.C. A nação de Israel, irmãos, estava um caos. Saul, primeiro rei de Israel, perdera por completo o rumo e a direção do seu governo. Com a sua constante desobediência, Deus rejeita a Saul e escolhe um novo rei. Samuel parte para Belém a fim de ungir um dos filhos de Jessé. Samuel tinha intimidade com Deus, e assim que viu Eliabe, achou que a sua escolha, irmãos, seria a vontade de Deus. Muitas vezes achamos que a nossa escolha é a vontade de Deus, mas nem sempre a nossa escolha é a vontade de Deus. Porque Deus é aquele que conhece tudo, é aquele que sabe tudo. Eu quero dizer que, mas ele estava enganado. Em 1 Samuel 16:6 diz que o que levou Samuel a pensar assim? O que levou Samuel a pensar assim? Eliabe, irmãos, ele era jovem, de boa aparência e estatura, parecia até com Saul, mas Deus não ia querer nada que parecesse com Saul. Outro fato para Samuel escolher Eliabe, irmãos, era o fato dele ser o primogênito de Jessé, pois naquele tempo o filho mais velho tinha muitas vantagens e honras na falta do pai. E na falta do pai, quem respondia era o filho mais velho. Mas o que tudo indica é que aos olhos de Deus, Eliabe, irmãos, já não era mais o primogênito. Não era de escolha de Deus. Algumas das vezes pelos quais Samuel pensou que fosse Eliabe, partiu direto da boca de Deus. Porque o Senhor disse a Samuel, está lá em 1 Samuel 16:7, não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Será que Samuel acreditava que o porte físico era realmente o critério de Deus para um rei? Isaías, irmãos, 55:8 nos diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e nem os seus caminhos. Acredita-se que desde a unção de Davi até o trono se passaram 15 anos para começar a restaurar Israel. Samuel, quando olhou para Eliabe, irmãos, viu já um homem feito. Na concepção de Samuel, Eliabe já estava pronto para subir ao trono. No entanto, os planos de Deus são outros. Muitas vezes os planos de Deus para você é diferente daquilo que você está traçando. Porque a palavra no livro de Provérbios fala que o nosso coração ele é enganoso. Muitas vezes nós escolhemos algo e Deus não está no meio daquilo que nós escolhemos. Porque Deus sabe que lá na frente nós vamos cair. Não que Ele vai deixar nós nos afundar, mas Deus nos dá um alerta sempre. Fala, filho, segue por este caminho. Esse caminho ele é estreito, mas ele vai levar ao milagre. Ele vai levar à conquista, ele vai levar à vitória. Na concepção de Samuel, Eliabe já estava pronto. Mas o que fez Eliabe, irmãos, para que Deus o desclassificasse? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que são desclassificadas por Deus. Deus olha para ele e fala assim, não, esse não adianta. Esse eu vou trabalhar na vida dele, mas é o coração dele que vai vencer. Se ele abrir a porta do coração dele e ouvir eu bater e abrir, aí sim o milagre vai entrar. Apocalipse 3:20. Eu quero dizer que o que fez Eliabe para que Deus o desclassificasse? Eliabe, irmão, seria um mau caráter? O que ele fizera para Davi que tanto magoou Deus? Eu quero dizer para os irmãos que em 1 Samuel 17, o 28 e o 29, nos diz que ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe
contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que Eliabe não era segundo o coração de Deus. O que sabemos com certeza é que Deus não queria Eliabe como o rei do seu povo. E o Senhor, ele vê o seu coração. Ele viu o coração de Eliabe. Porque o Senhor é aquele que sonda o coração. Eliabe não era o segundo coração de Deus como era Davi. Está em Atos 13, 22. Eu quero dizer que a lição, quero dizer que as aparências muitas vezes se enganam. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e nós achamos algo dela, mas eu quero dizer que a aparência dela muitas vezes nos engana. Mas eu quero dizer que Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele conhece os corações de todos os homens. E mais do que isso, conhecer a Deus, irmãos, é ser conhecido dEle. Vou repetir. Conhecer a Deus é ser conhecido por Ele. Eu tenho que ser conhecido pelo Senhor. Eu tenho que ser conhecido por Jesus. Jesus tem que ver em mim que o Espírito Santo habita. Que o Espírito Santo, ele cresce cada vez mais em mim. O Senhor tem que ver mudança em mim para que os milagres, para que as bênçãos que eu venha receber, venha cair sobre as minhas mãos. Então que essa palavra fique no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que Deus vê o seu coração de madrugada. Porque o salmista nos fala que Deus esquadrinha o nosso coração de madrugada. Então Deus vê a todo instante o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor.